Olá, boa noite. Meu nome é Cleissan Gisbert, eu sou advogada e hoje estamos aqui no programa Conexão na Cidade, na rádio Conexão na Cidade, programa Seu Direito. Hoje nós iremos falar sobre um assunto bem interessante para o advogado. Então, hoje, nosso tema é sociedade individual ou unipessoal de advocacia. E nós estamos aqui com o doutor Adalberto Tamura. Ele é administrador, advogado, palestrante, contador, professor e já trabalha na área, acho que há uns 20 anos mais ou menos. Se eu entendi bem, eu acredito que já tem uns. Não é tão velho assim, né, doutor? É que começou cedo, né? Começou cedo. Então, gente, nós estamos aqui hoje com o nosso convidado especial que vai tirar todas as suas dúvidas. Você, advogado, jovem advogado que queira, né, fazer, eu quero agora o CNPJ, Sociedade Unipessoal ou Individual de Advocacia. Como é que funciona? Quais as dúvidas? Qual é o prazo? Tributação? Qual é o valor? A taxa? Como é que faz? Tudo direitinho, faça suas perguntas aqui. Mas antes de tudo, eu quero falar que nós estamos com o nosso tradicional sorteio do livro O Milagre da Manhã, tá? Esse livro será sorteado no final da live, tá certo? Você basta curtir a nossa live, de onde você estiver. A nossa transmissão está sendo feita pelo Facebook Conexão na Cidade, tá? Pelo meu Facebook, Cleissan Machado, pelo Facebook Gisberte Advogados, pelo Twitter, Conexão na Cidade e Cleissan Gisbert, e pelo YouTube do Conexão na Cidade. Então, de onde você estiver assistindo, vai lá, dá uma curtida na nossa live para você poder concorrer. Hoje nós teremos sorteio de 2 livros e tem mais um livro aqui também, tá? Que eu recebi do Instituto Racine, para fazer também o sorteio, montagem de horta orgânica. Legal, né? Para nós que estamos em casa cumprindo, para quem está cumprindo, né? Essa quarentena, nós estamos passando por um momento difícil de pandemia, então eu estou cumprindo, né? Na medida do possível, eu estou cumprindo. Então, assim, para quem se interessa sobre esse assunto, montagem de horta orgânica, vai ter o sorteio também desse livro que foi doado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus queridos telas ouvintes. Nós teremos o sorteio hoje de 2 livros, porque o nosso convidado, doutor Adalberto Tamura, doou um livro para ser sorteado. Olha só como é que o nosso convidado é especial, hein? E você vai receber na sua casa, tá? De onde você for aqui do Brasil, por enquanto é só no Brasil, você vai receber via Correios o livro. Então, não esqueça de curtir O Milagre da Manhã, o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. Eu não tenho nada com o escritor do livro, é que eu li o livro, gostei. Então, é um livro motivacional. Agora, a partir de setembro, nós teremos o sorteio de outro livro, para não ficar o mesmo livro todo mês. Então, será um outro livro que eu vou fazer o anúncio na próxima segunda-feira, qual que vai ser o livro. Então, não esqueçam de curtir a nossa live, que você vai estar concorrendo a 3 livros hoje. E um que foi doado pelo nosso convidado especial, que é o doutor Adalberto Tamura, administrador, advogado, contador, tá? Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Tatuapé, professor, palestrante e já trabalha 20 anos na área. Então, eu quero agradecer
o doutor Adalberto Tamura, que está aqui conosco, que vai tirar suas dúvidas, vocês, meus teleouvintes queridos, participem, façam as suas perguntas, tá? Que o doutor Adalberto irá tirar as dúvidas de vocês. Mas agora, doutor Adalberto, eu vou passar a palavra para o nosso convidado e ele vai discorrer um pouquinho sobre o assunto de sociedade unipessoal ou sociedade individual de advocacia. O que vem a ser, doutor Adalberto Tamura? Meu boa noite, meu muito obrigada. Boa noite, doutora Cleissan. Boa noite a todos e a todas. Bom, primeiramente é uma alegria para mim estar aqui na Conexão na Cidade, né? Já que toda semana, né, tem alguém muito ilustre, e eu fiquei assim, né? Eu sou, né, não sou nada aqui perante os demais, né? Então fiquei muito honrado pelo seu convite e também muito contente pela sua iniciativa, né, de incentivar a leitura, né, com esses, né, mimos, né, com esses sorteios, bem bacana que você faz ao vivo, que eu participei de algumas, né, torcendo para ganhar, não consegui ganhar ainda, né, mas achei bem bacana que você sorteia na hora, ao final. Também incentivar aí a gente a compartilhar, principalmente nesse momento tão difícil que a gente passa, né, no nosso país, no mundo inteiro, né, de compartilhar um pouquinho, né, do que a gente pode contribuir com os nossos colegas, enfim, né. Então, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela oportunidade, né, tenho muito carinho, né, por você, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na OAB, né, o primeiro evento que eu participei na OAB, foi contigo, né? Então, sou muito grato, né? Não sei nem se você sabia disso, mas foi o primeiro evento, foi contigo, né? Junto contigo na mesa, viu? Tenho muita gratidão. Foi, que bom, que Foi. alegria. Eu fico muito feliz de participar, né, de uma maneira positiva na vida dos meus colegas, incentivando. Fico muito feliz e eu tenho certeza que você foi muito bem recebido. Muito obrigado. E eu comento com os colegas, né, da comissão, que o pessoal fala, olha, a gente tá fazendo bastante coisa, né? Toda semana a gente tem reuniões, né, organizando algumas coisas, e a gente sempre, né, a nossa comissão tributário sempre se espelha na sua comissão de Direito de Família e Sucessões, né, que para a gente, e eu acho que para muitos colegas também, né, de outras comissões, da diretoria, enfim, né, tem a sua comissão como exemplo, né, como espelho aí para seguir. Então, aqui o meu agradecimento em nome de todos, tá bom? Bacana. Bom, esse tema eu achei muito bacana também, né, que é a Sociedade Unipessoal de Advocacia, né, ou Sociedade Individual, né, o próprio nome diz, então, é uma sociedade formada por um único advogado ou advogada. E essa é uma modalidade nova, né, porque a gente tem, esse ano aqui é o terceiro ano que a gente tem esse tipo de modalidade, né, então não é tão conhecida ainda, que muitas vezes a gente pensava, olha, para constituir uma pessoa jurídica, eu preciso ter sócios. E os sócios na classe, né, de advocacia é um pouco diferente. Por quê? Obrigatoriamente, todos os participantes precisam ser advogado ou advogada devidamente inscrito na OAB. Então, não pode ser qualquer sócio ou mesmo bacharel ou estagiário como sócio, né? Ou, em outras atividades, é permitido até a participação societária e outras pessoas fora da profissão técnica, né? Já na advocacia, não. É uma classe, né, específica, só formada por advogados e advogadas. Bom, como a doutora Cleissa comentou, essa é uma modalidade recente, então é de 2016, né, a normativa, válido, né, a partir de 2017. Só que esse número ainda ele é pequeno, né? Comparado ao número de advogados e advogadas inscritas no estado de São Paulo, que agora são mais ou menos 325 mil advogados e advogadas, né? E se a gente pensar no número de sociedades individuais de advocacia, a gente tem um número pequeno ainda, apenas de 15.500 sociedades, né? Claro, pensando no grupo, né, que é da OAB São Paulo, né, nível do estado de São Paulo, a gente tem em torno de 33.500 sociedades de advogados, sendo que mais ou menos 46%, né,
que é essa faixa de 15.500, são sociedades individuais. E o restante, sociedade com 2 ou mais sócios, né? Pluripessoais, assim chamada na OAB. E se a gente pensar no número de advogados de um ano para o outro, né? A gente fez um estudo recente na OAB, que a gente vem levantando desde 2017, né? Mais ou menos no mês de agosto, que é o mês do advogado, a gente levanta o histórico de quantidade de pessoas físicas, né, que são advogados e advogadas, e um comparativo sobre o número de sociedades. Hoje temos aí um crescimento, né, este ano, em número de pessoa física, em torno de 4% apenas, né, mas um crescimento, né? Já a sociedade de advogados, ela teve um crescimento comparado a 2019 e 2020 em torno de 17%. Então, um número bem alto, né? E se a gente pensar há um ano atrás, né? Então, 2018 para 2019, esse número foi em torno de 22% de crescimento. Então, é um crescimento bem ascendente mesmo, né? Por quê? Porque a forma, né, societária, como pessoa jurídica, muitas vezes traz vantagem ao advogado e advogada, que eles não sabem, né? Então, é muito comum eles ainda, né, não terem, às vezes, tem ainda algum bloqueio no sentido de burocracia, né? Que existe sim uma burocracia que a gente vai comentar um pouco, né? Não é tão simples, né? A Constituição, a mesma parte das normativas, né? Das normas tributárias hoje são gigantescas, né? Então, hoje no Brasil a gente tem em torno aí de 1.500 horas mais ou menos ao ano, segundo o Banco Mundial, só para cumprimento de obrigações acessórias, né? Esse número melhorou, antes era 2.000, né? Agora 1.500, mas comparado a outros países, né, é um número muito alto, né? O Brasil está lá no finalzinho da lista, né? Então, realmente existe essa dificuldade, né? Então, há essa burocracia, né, para o cumprimento das obrigações acessórias, né, que é as obrigações fiscais, né, e também a questão da burocracia, que ainda existe, né, para o processo regulatório da sociedade, né. Eu posso comentar um pouquinho já, doutora Cleição, do processo, um pouquinho, como que funciona, quando que posso entrar nesse aspecto? Pode comentar tudo, falar sobre o passo a passo. É só uma observação aqui. Você falou que é 15 mil, 15 mil são e 15 mil sociedades. É no Não, Brasil no ou em São estado de São Paulo? Paulo, né, na base 31 de julho de 2020, né, temos 15.500 mais ou menos sociedades individuais, né, de advocacia e mais ou menos 18 mil sociedades pluripessoais, um total de 33.500 sociedades de advogados e advogadas no estado de São Paulo, né, 33.500, tá? Conforme, né, a Comissão Permanente de Sociedade de Advogados da OAB São Paulo, né? É um número mais recente que a gente conseguiu com a base de 31 de julho, que a gente levantou isso mais ou menos há 2 semanas pela OAB Tatuapé, tá? Cresceu bastante, né? Comparado a 2019, tivemos um crescimento de 17%, né? Então, esse número é um número que eu acredito que a tendência é crescendo, né? Porque a gente vai comentar hoje também um pouquinho da parte tributária, né? Que é um dos motivos do advogado ou da advogada escolher essa forma, né? Societária, né? Escolher, né? Sim. E talvez não tenha crescido mais devido à pandemia, né? Ou não sei se a pandemia, de repente, incentivou a crescer. Agora eu fiquei na dúvida se com a pandemia diminuiu o crescimento ou eu não sei qual foi o crescimento no ano de 2009, quantos por cento, para Sim. saber se, digamos que em julho de 2019, quantos por cento tinha tido um aumento, para saber se agora em 2020, se a porcentagem está igual, se está menos ou não. Mas Sim. tá ótimo, tá crescendo, o pessoal tá tendo coragem, né? Tá buscando Uhum. informação e é isso. Pode continuar, doutor Adalberto. Tá. Até em resposta a essa sua questão, Cleição,
a gente teve um levantamento no mesmo período, então, em 31 de julho de 2019, né? E também 31 de julho de 2018. Então, a gente tem esses números, né? Então, se a gente pensar de 2018 para 2019, no mesmo período, tivemos um crescimento em torno de 22%. Já de 2019, ou seja, 31 de julho de 2019 para 31 de julho de 2020, um crescimento em torno de 17%. Foi um pouco menor, né? Aliás, bem menor, né? Comparado aí ao ano anterior. Mas com certeza, né? Eu imagino que a pandemia foi algo assim muito importante, né? Mesmo porque a gente já, né? Março, abril, maio, junho, julho, né? Agosto, praticamente 6 meses na pandemia, né? Então, eu acredito que impactou sim, né? Essa questão. É claro, a OAB São Paulo ela não parou, né, nesse período de pandemia. Claro que os atendimentos no início não foram de forma presenciais, ou seja, o advogado, a advogada precisava fazer um processo e enviar via SEDEX, né? Então, o processo realmente, né, ficou com um prazo um pouco maior que o normal, né? Então, talvez sim, né, tivemos aí uma diminuição comparada ao mesmo período do ano anterior, considerando a pandemia, né? Eu acredito que seja, sim, né, um motivo, seja pela burocracia, seja pela situação econômica, né, que a gente vive hoje, né? Então, é muito importante, sim, tá? Esse quesito, né, do crescimento. Bom, agora, num aspecto mais prático, né, que é muito comum, normalmente o advogado, a advogada no início de carreira, né? Eles pensam, bom, como que a gente pode trabalhar, né? Pode trabalhar via um emprego, né? Em uma empresa, seja qual ela for, né? Via CLT, é uma forma, né? Que cada vez, né? Imagino que esteja mais difícil, né? Mas é uma forma, né? Ser funcionário CLT. Uma outra forma é o advogado, a advogada trabalhar de forma autônoma, ou seja, independente, né? Sem vínculo, né? Então, esse advogado, essa advogada pode ter os seus clientes, né? Seja o seu cliente como pessoa física, né? Ou como pessoa jurídica. Então, o advogado, a advogada como pessoa física também pode trabalhar atendendo pessoa física ou pessoa jurídica. Bom, para isso, esse advogado, advogada, precisa fazer os recolhimentos dos tributos, né? Então isso é muito importante, né? A gente enfatiza muito essa questão da regularidade tributária, seja no aspecto, né, de obrigações, que são as declarações, como nos pagamentos. Se a gente pensa nas obrigações, um ponto importante inicial é a inscrição municipal na prefeitura, tá? Então isso é muito importante, que é uma obrigação acessória, né? Que é uma obrigação cadastral, no qual o advogado ou advogada, com o seu CPF, vai até a prefeitura, né, da sua cidade e faz um cadastro, né, na prefeitura chamado CCM, né, que é Cadastro de Contribuinte Mobiliário, que é a famosa inscrição municipal. Bom, essa inscrição, ela não há pagamento de ISS já desde 2012, ou seja, até 2012, né, o advogado e a advogada pagavam uma taxa de ISS. De 2013 para cá, não existe mais essa taxa. Ou seja, o advogado e a advogada ele não paga o ISS de forma autônoma, né, como pessoa física, só que ao mesmo tempo ele precisa fazer um cadastro na prefeitura. Isso é muito importante, que é obrigação acessória. Bom, o segundo passo é o cadastro, né, e o pagamento das contribuições previdenciárias, que é o INSS, né, que é em torno de 20% sobre o valor base, né, daquele honorário, daquela prestação mensal, né, e também o pagamento do IRPF, que é o Imposto de Renda Pessoa Física, que é feito via Carnê-Leão, né, e esse pagamento ele é feito mensalmente, né, e na Receita Federal é obrigado também um advogado, quando o seu cliente é uma pessoa física, fazer uma declaração CPF a CPF do seu cliente, que muitas vezes, né, o advogado, a advogada acaba deixando essa obrigação, né, fiscal do imposto de renda, normalmente só para o período do imposto de renda, que normalmente é o mês de março a abril. Esse ano, de forma excepcional, né, esse período prorrogou-se até dia 30 de junho, mas normalmente é do início de março até 30 de abril.
Só que o advogado ele não faz a declaração de ajuste somente nesse período. Ele tem que acompanhar o mês a mês, que é o acompanhamento dos seus clientes, recebimentos e o recolhimento do imposto de renda via Carnê-Leão e do INSS, que é a Previdência Social, via GPS, que é Guia de Previdência Social. Então aí a gente está falando de 2 tributos, né? Então isso é muito importante, né? E aí quando a gente pensa nisso, e às vezes o advogado, a advogada, ele comenta, né? Olha, eu vou trabalhar de forma autônoma, porque às vezes estou em início de carreira ou ainda não tenho lá uma receita, né, relevante, mas é muito importante, né, essa questão, né, de fazer os cálculos e a regularidade, porque muitas vezes é comum a pessoa física, às vezes fala, olha, dentro do mês eu fiquei dentro da isenção do IR, porque o imposto de renda tem uma tabela, né, que começa de 0 a 27,5, e tem lá a faixa de isenção. Só que a isenção parou em imposto de renda. Só que muitas vezes o advogado ele paga um imposto de renda às vezes baixo, ou muitas vezes nem paga no início de carreira, só que ele paga o INSS, que a parte do INSS é 20%, né? Então teria que fazer um cálculo, né, que é muito importante, né? A grosso modo, né, aquela renda de até 3 mil reais, considerando todos os custos da empresa, né, da pessoa jurídica, como sociedade versus a pessoa física, normalmente a pessoa física ela tem uma carga um pouco menor ou muito próxima, né? Só que a partir daí, que é 3 mil reais mensais para cima, essa diferença vai aumentando, né? Então, aquele advogado, por exemplo, aquela advogada que já tem uma renda de 5 mil reais mensais, 10 mil reais e assim por diante, a forma como sociedade, né, seja uma sociedade unipessoal, né, que é sozinha, né, mas como sociedade tem uma carga tributária muito menor. Se a gente pensar na carga tributária da pessoa jurídica, numa faixa de uma renda mensal de 0 até 10 mil reais mensais, a taxa fixa no Simples Nacional, que é uma das formas tributárias, é 4,5%, né? Uma taxa muito baixa, né? 4,5% sobre a renda bruta, né? Sobre o valor bruto recebido. Já a pessoa física teria lá os 20%, né, de INSS, mais o imposto de renda, né? Então teria que fazer uma conta para ver qual que vale mais a pena. Só que a questão da sociedade envolve outros pontos. Primeiro ponto, a gente constituir essa sociedade de forma legalizada, né? Que é a questão que muita gente comenta, que é o CNPJ. Só que não é só o CNPJ, né? O CNPJ é um pequeno pedaço, né? É uma pequena parte dessa formalidade que eu vou explicar aqui rapidamente, né? Mas é um ponto muito importante, né? É para haver essa redução tributária, né, sobre a renda, é preciso a formalização. Então, o primeiro ponto é o advogado, a advogada, fazer uma pesquisa na OAB, né, na OAB São Paulo, via site, né, no site da OAB, para saber se existe alguma sociedade em seu nome. Esse é um ponto muito importante. Porque a OAB, ela impõe uma restrição no qual a pessoa física, seja o advogado, seja a advogada, só pode ser sócio de uma única sociedade, seja ela sociedade unipessoal ou sociedade pluripessoal. Então, se aquela pessoa já foi sócia no passado, que às vezes acontece, né? A pessoa teve uma relação societária com alguns sócios, e esse vínculo ele não foi encerrado, não foi extinto o vínculo, existe ainda uma vinculação, às vezes é comum, né? O advogado, a advogada, ele já não está mais trabalhando naquela situação societária, só que o processo ainda é burocrático, né? Então ele ainda faz parte da sociedade. Então, se não houve ainda a alteração contratual com a saída desse advogado ou dessa advogada perante a OAB, não é possível a constituição de uma nova. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Seja a sociedade unipessoal, seja a sociedade pluripessoal, somente uma sociedade. Primeiro ponto. Segundo ponto é a questão do nome. A sociedade, normalmente, ela é composta pelo sobrenome do advogado. Pode ser como sobrenome, ou, às vezes, o sobrenome ele é longo, né? Então, pode ser utilizado, por exemplo, 2 ou 3 sobrenomes. Tá? Não precisa ser somente um sobrenome.
Ou na sociedade individual de advocacia, é possível utilizar o nome completo do advogado, com complemento, né? Então, por exemplo, vou usar o seu nome, tá? Cleissan Gisbert, Sociedade Individual de Advocacia. Seria uma forma do nome, tá? Agora, poderia ser somente Gisbert, Sociedade Individual de Advocacia? Bom, depende. Se não houver nenhum registro, assim, não é possível, né? Então, essa é uma questão inicial, né? Então, primeira coisa, a gente avaliar se existe alguma sociedade com seu nome. Esse é um ponto primordial, tá? Seja individual ou sociedade. Às vezes é um sobrenome mais comum que já existe. Então, infelizmente... Santos é um sobrenome mais comum. Aí a pessoa vai ter que... A pessoa, ela usa um sobrenome, ela pode usar 2 sobrenomes, ou pode usar o nome completo, ou ela só pode usar um sobrenome ou o nome completo? Muito legal essa pergunta, né? Vamos lá. Na sociedade unipessoal de advocacia, ela é bem flexível. Então, você pode usar o seu nome de forma completa, acrescido ao final, sociedade individual de advocacia, é uma forma, né? Essa forma, provavelmente, não, né, é difícil existir um nome completo, né, que já exista, né? Agora, uma outra forma é você usar somente um sobrenome seu, ou vamos supor que seu sobrenome seja muito comum, né, que não é o caso, né? Mas se fosse muito comum e já existisse, então você poderia usar 2 sobrenomes, tá? Do seu nome, sem usar o primeiro nome, né? Prenome Cleissan. Então poderia usar 2 Bom. sobrenomes, tá? É bom, né? Porque aí às vezes a pessoa não quer pôr o primeiro nome, ela tem a oportunidade de usar 2 sobrenomes para diferenciar. É muito bom saber. Sim. Então, o primeiro passo é essa pesquisa, né? Eu indico fazer essa pesquisa como primeiro passo. Por quê? Porque é comum, né? A sociedade em forma de constituição, né? Então, você já começa a criar, às vezes, um domínio, um site, né? Um cartão de visitas, né? Alguma papelaria. E aí, imagina, né? A hora que a gente vai lá fazer o registro, já existe, né? Então, a gente acaba voltando, né, todo o processo do início, né? Mesmo porque o processo, a primeira fase, pesquisa do nome. O segundo passo é a gente juntar os documentos e elaborar o contrato social, que é chamado ato constitutivo, né? Seja na forma individual ou na forma de sociedade pluripessoal. Mesmo sendo, né, você advogado ou advogada sozinho, é obrigatório um contrato social chamado de ato constitutivo, né? E aí imagina, você faz esse documento societário e hoje ainda esse documento é físico, ou seja, você tem que fazer, imprimir, assinar e levar a registro na OAB, que pode ser hoje fisicamente, pode ser feito protocolo, né, lá na rancheta, né, na seccional, ou enviar por SEDEX. É comum, né? Às vezes, né, para simplificar, enfim, é possível, né, enviar via SEDEX. Inclusive, esse período, né, de pandemia, né, muitos advogados e advogadas enviaram o processo via SEDEX para não ficar parado também, né? Então, é possível também, tá? Só que imagina se você escolher um nome que já existe. Você vai lá, monta todo o processo, vai até a OAB, dá entrada, aí leva alguns dias, né, e o prazo, né, até respondendo uma parte né, do prazo, hoje o prazo médio na OAB é em torno de 30 dias, tá? Antes da pandemia, ele estava em torno de 15. Hoje, com a pandemia, como, né, acumulou um pouquinho os processos, hoje está nessa faixa aí, média de 30 dias, né? Quase que dobrou o prazo, né? Imagina, você espera 30 dias e aí vem a negativa do indeferimento, pois já existe o nome, né? Então você já ficou mais de 30 dias, né? E tem esse ponto, né? Então o primeiro passo, escolha do nome, tá? Primeira coisa é isso, né? Hein, Sim. doutor Adalberto? Mas essa pesquisa, a OAB que faz do nome, você primeiro pede para a OAB fazer a pesquisa, depois você dá a entrada, ou você já dá a entrada, aí eles devolvem dizendo que esse nome já está. Não teria como eles, tipo assim, fazer uma pesquisa rápida e já informar que esse nome já está sendo usado assim, talvez perderia menos tempo. Eu não sei se eu entendi bem.
Ou eu tenho que mandar tudo, aí depois de 30 dias é que eu fico sabendo que esse nome eu não posso usar. Legal, Cleiton. A OAB São Paulo, ela sempre fará pesquisa, tá? Então, lá entre todos os requisitos, uma delas é validar o nome, né? A OAB faz isso. Só que o que a gente sugere? Que a gente faça essa pesquisa online, porque é pelo site da OAB, né? Então, Sociedades e Advogados, no link lá do site da OAB, a gente pode pesquisar por nome, né? Então, coloca lá o nome ou partes do nome, né? Assim como é possível hoje, né, no site da OAB, a gente pesquisar a pessoa física, né? Se o advogado ou a advogada é inscrita, né? Então é público isso. Assim como a sociedade, ela também é pública. Então qualquer pessoa pode entrar no site da OAB e fazer uma pesquisa. Então o que eu sugiro? Fazer essa pesquisa, imprimir e juntar. E assim, né, se você validar que já existe uma outra sociedade com nome igual que você gostaria, nem adianta, porque não vai ser possível. Porque eles registraram antes que você, tá certo? Então, assim, eu sugiro fazer essa pesquisa para não ter esse transtorno de, se for um nome já existente, você ir lá, juntar toda a papelada, assinaturas, gastar lá 30, 40 dias e tem que voltar. Se você faz a pesquisa e já verificou-se um nome igual, nem adianta fazer isso, porque lá na frente vai dar esse tipo de problema, tá? Então, primeiro passo é essa pesquisa. Certinho. A doutora Silvia está perguntando quais os nomes, por exemplo. Então, doutora, ele já explicou aqui. Achei que fosse o nome do advogado. Sim, é que ele já deu essa explicação, mas sim, pode ser o nome do advogado ou o sobrenome do advogado. O que o doutor Adalberto falou? O seguinte, por exemplo, se for um nome comum, um nome Santos Silva, provavelmente já vai ter pessoas usando. Então, eu estou explicando aqui, ver se eu entendi, né? Então, no caso, poderia ser. Sim, aqui ela fez uma pergunta. Não sei se o doutor consegue ouvir, ver. Ouvir, não, ver. Não, ver eu não Não? consigo ver. Ah, tá. Então, aqui, ó, a doutora Silvia Hernandes colocou assim: doutora Adalberto, eu poderia abrir como Hernandes Mendes sociedade individual ou teria que ser Silvia Hernandes Mendes sociedade individual? Pode ser das duas formas. Foi isso, se eu entendi bem, doutor Adalberto, por favor, me corrija. É isso mesmo. Oi, doutora Silvia, né, minha amiga também. Que legal a sua pergunta, viu? Um grande abraço desde já. E é isso mesmo, Cleição, você está certíssima, né? Então a doutora Silva ela pode usar o nome completo, Sociedade Individual de Advocacia, ou dois sobrenomes. Claro, pesquisar para ver, né, na opção que ela escolher, se não existe esse nome, tá? Se for só o sobrenome ou dois sobrenomes, validar antes, se não existe um registro prévio. Isso. E aí eu queria saber também assim, você falou, né, que depois que faz, entendeu? Ok, ela entendeu. Depois que faz o pedido, né, o doutor sugere que faça essa pesquisa no site da OAB. Por exemplo, eu muitas vezes vou lá e consulto para ver se o colega é advogado, se é daqui de São Paulo e tal, aparece o nome completo, às vezes aparece até o endereço, se você vai no site do CNA, né, do Conselho Nacional, né, aí vai também para ver se já existe. Se já existe, aí você pode usar o seu nome completo, que é mais difícil, né? É mais difícil. Aí, quanto que tá? Não sei se você sabe me informar hoje, doutor, a taxa para dar entrada nessa sociedade unipessoal ou individual, né? Que é só fala sociedade, mas é uma sociedade de uma pessoa. Quanto que tá a taxa? Quanto custaria isso para o advogado? Ah, legal sua pergunta. Eu não vou saber te falar certinho, tá, Cleição? Mas assim, bom, o advogado, advogada paga já a anuidade da OAB como pessoa física, né? E a sociedade unipessoal, no primeiro ano, né, então existirá uma taxa e normalmente proporcional, pro rata. Então, como a gente está agora em agosto, né, último dia de agosto, então seria proporcional aos meses restantes.
Então, aquele advogado, aquela advogada aqui registrou a sociedade em janeiro, ou aquele que vai registrar agora este mês, a taxa já é diferente. Eu não sei te responder isso, né? Eu não sei quem perguntou, depois a gente pode pesquisar, mas também no site da OAB tem lá a tabela de valores também, que vai constar o valor da taxa, né? Inclusive a OAB, ela gera um boleto, e um ponto importante, esse boleto da primeira inscrição na pessoa jurídica, ele é pago à vista, não pode parcelar, tá? Eles geram um Isso. único boleto. Eu entrei lá no site agora e eu vi, tá R$ 1.000, 2 centavos e 64. Não, R$ 1.000, R$ 1.002,64. E é isso mesmo, não pode parcelar. Doutor Adalberto, tem aqui um colega, acho que é o doutor Ricardo da Costa, ele colocou assim, a pergunta dele, uma pergunta muito interessante. Doutor Adalberto, fala sobre o meu caso, que tem um nome bem comum e um único sobrenome, Ricardo da Costa. Caso já houvesse registro, tanto idêntico ao meu nome completo, bem como ao meu sobrenome, qual seria a saída? Corre o risco de eu não poder constituir a sociedade individual? Porque o nome dele é Ricardo da Costa. Então, se já tiver alguma sociedade com esse nome, qual seria a saída? Legal pergunta. Um grande amigo, Ricardo da Costa, inclusive apoiamos ele, né, nesse processo. Ele é membro também da Comissão de Direito Tributário e também Comissão de Direito Previdenciário, né? Grande abraço também, Ricardo. Pergunta difícil essa, né? Bom, o caso do Ricardo, doutor Ricardo, ele queria usar somente o sobrenome, sem o Ricardo, né? E aí não foi possível, né? Porque da Costa é um sobrenome muito comum. Então, no caso dele, tivemos que usar o nome completo, Ricardo da Costa. Agora ele fez uma pergunta, e se já tivesse um outro advogado com o mesmo nome? Eu não sei responder isso, né? Ainda eu falei para ele, olha, corre para registrar, porque o segundo, né, eu acredito que não vai registrar com o exato nome, né? Eu não sei responder isso, viu, Ricardo? Mas assim, bom, como você foi o primeiro, né, você foi o felizardo, então um segundo Ricardo da Costa não conseguiria fazer o registro, porque ficaria um nome idêntico, né? Então entraria na mesma regra né, da nomenclatura, né? Teríamos que consultar a OAB nesse sentido, né? Talvez usar uma abreviatura, né? Desculpa, né? Pode ser, né? Um ponto também que é comum. Às vezes o sobrenome é muito grande, a pessoa quer usar mais nomes, né? Então talvez abreviar um dos nomes no meio, né? Mas não sei se ficaria bom o caso dele, né? Ricardo D. Costa, né? Não sei. Mas assim, o caso dele, ele conseguiu, né? Esse registro no meio da pandemia, né, Ricardo? Então foi possível ele constituir a sociedade individual de advocacia no meio da pandemia, só que com o nome completo, tá? Nossa, ótima pergunta. Eu não tinha pensado nisso. E é uma, né? Imagina, tipo assim, você vai ter que usar Ricardo Costa, mas às vezes a pessoa não se sente bem, porque ele não, o nome é Ricardo da Costa, né? Então fica assim, nossa, uma ótima pergunta, viu, doutor Ricardo? E muito obrigado por estar aqui nos prestigiando. O doutor Marco Vinícius também, Novaes, também está aqui nos prestigiando, só feras. Feras é você, viu? Um abração. A doutora Silvia aqui tem mais uma pergunta. Doutora Silvia Hernandes Mendes. Vamos ver aqui. Primeiro, ela também falou uma aqui, mas eu acho que o doutor já respondeu, mas vamos lá. Mas a anuidade não paga mais anuidade não paga mais duas, como era cobrado antes? Antes, pelo que eu sei, pagava a anuidade da OAB da pessoa física e da sociedade, que seria a pessoa jurídica. É isso? Pelo que eu entendi, a sua explicação não é mais. Ou eu entendi Como que funciona, né? Boa pergunta da doutora Silvia, né? Então, o advogado pessoa física sempre pagará lá a anuidade, né, da OAB. Já a pessoa jurídica, sociedade individual, tá? Vamos focar na sociedade individual de advocacia. No primeiro ano, que é a inscrição inicial, paga-se essa taxa pro rata, né? Que a doutora Cleiton levantou o valor, data de hoje. Amanhã, setembro, acho que pode ser que mude um pouquinho, né? Então, no primeiro ano, paga.
Nos anos seguintes, não pagará mais. Claro, temos que ver ano a ano, né? Então, aquela sociedade individual de advocacia registrada em 2019, pagou em 2019. 2020 não mais, tá? Então, teria que avaliar. Na Constituição, paga sim, tá? Inclusive, um único boleto sem parcelamento. Agora deixa eu ver se eu entendi, doutor. Então, digamos que fez a sociedade agora em 2020. Então, 2021 só vai pagar a anuidade da sociedade. Não vai mais pagar como pessoa física, não é isso? Não. Pessoa física sempre vai pagar. Ah, é? Pessoa física sempre paga, porque você é advogado pessoa física. No ano seguinte, se for sociedade individual, você vai pagar só a pessoa física, jurídica não. Claro, temos que ver ano a ano, tá, doutora Cleisan? Ano a ano temos que rever a questão das unidades, enfim, né? Não é algo que já é pré-fixado, tá? Temos que aguardar a virada do ano, tá bom? Mas a pessoa física sempre pagará, tá? Sempre pagará, seja ele sócio da sociedade ou pluripessoal ou unipessoal, tá bom? Sim, pessoas físicas sempre pagará. Agora, a sociedade vai depender da diretoria da OAB, um exemplo? Tem que Não é esperar diretoria, tem uma norma, né? Isso vale então para o estado inteiro, né? Então, vamos lá, 2020, para aqueles que constituíram a sociedade em 2018, 2019, pagou lá no ano de constituição e este ano não pagou como sociedade individual, tá? Como sociedade individual. Agora temos que, para a gente falar de uma taxa, né, que a anuidade é uma taxa, um dos tributos, né? Então, do ano de 2021, a gente tem que esperar um pouquinho, tá? Eu não tenho essa resposta agora, tá? tudo bem. Mas esse ano tem que Aí, pagar, né? Constituição esse ano tem que pagar, inclusive é esse boleto que você viu no site, né? Que a OAB gera um boleto já isso. no nome. Isso mesmo. Isso, e é isso mesmo. O pagamento deve ser feito antes de protocolar a documentação. E os valores de registro não são parcelados. Isso mesmo que o doutor falou. Agora, uma pergunta aqui: após esse registro na OAB, qual é o próximo passo? Legal, bacana. Eu ia explicar isso agora, né? Não sei quem perguntou, mas Doutora Silvia. doutora Silvia, obrigado, Silvia. Bom, a primeira fase, né, é a questão do registro na OAB, que é o que a gente comentou. Tem que pagar o boleto, né, para juntar a documentação e depois fazer o registro, que hoje, na faixa, né, numa média de 30 dias, tá? Depois que o contrato social, que é o ato constitutivo, foi registrado na OAB, o próximo passo é a gente iniciar o pedido de cadastro no CNPJ, tá? Que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica perante a Receita Federal, tá? Só que esse cadastro hoje, ele envolve uma parte inicial que é uma sincronização, que é a prefeitura. Então, antes de fazer o cadastro, a gente inicia o pedido de viabilidade na prefeitura. Aí teria que ver qual que é a cidade, tá? Vou falar São Paulo capital para ficar um pouquinho mais fácil, tá? São Paulo capital é feito primeiramente no site do governo, né, GovBR, um pedido, né, um cadastro que pode ser via certificado digital ou com uma senha que é criada, né, no governo, para informar o número do IPTU, que é o contribuinte onde vai ser a sede do escritório, tá? Então é importante ter o IPTU. Isso é um documento obrigatório. Aí, com esse número do contribuinte, é feito pedido de viabilidade, que quem valida o endereço é a Prefeitura de São Paulo, tá? Hoje está numa média, tá? Isso é muito variável, mas hoje estamos aí numa média em São Paulo de 2 dias. Aí cada prefeitura varia. Por exemplo, Barueri, 3 dias, né? Guarulhos chegou a 4, então a gente vai avaliando, né? E também o prazo dessa parte da viabilidade, a gente fala, por exemplo, 2 dias, mas já aconteceu da gente fazer o pedido e ser liberado em um dia, no mesmo dia. E um outro caso de ser liberado em 5 dias, 7 dias, né? Então a gente depende da Prefeitura de São Paulo, tá? E esse processo de viabilidade, ele é exatamente igual para qualquer tipo de empresa, sociedade que for constituída, né? Então, hoje a Prefeitura de São Paulo exige esse primeiro pedido para validar o endereço. Aí o segundo passo, vinculado à viabilidade, é chamado, vou falar um pouco mais técnico, né?
que é o DBE, Documento Básico de Entrada, que é o documento que é um formulário, né, que é feito o registro do CNPJ. Isso hoje, normalmente, né, o pessoal faz essa assinatura, e esse formulário, né, que é um formulário, né, uma folha que é gerada, chamada DBE, ele pode ser assinado de duas formas. Uma é a versão tradicional, que é impressa em papel, só que a gente sugere que essa assinatura seja feita com o certificado digital do advogado, da advogada. Por quê? Primeiro, você economiza papel, não precisa imprimir, e segundo, a assinatura não vai ter problema nenhum. Se você imprimir e assinar, vai precisar reconhecer firma da assinatura, né? Reconhecimento de firma em cartório. Então, na prática, é muito difícil alguém que faça esse processo hoje manual, impresso, né? A gente faz eletrônico. Mesmo porque, quando a gente gera esse formulário e faz a assinatura digital, né, com o certificado, a gente faz o processo na Receita Federal, no site da Receita, que é o portal do ECAC, que é chamado dossiê, de forma eletrônica. Então, a gente pega o contrato social, que é o ato constitutivo já registrado na OAB, junta com esse formulário, que é o DBE, e a viabilidade na prefeitura, e faz o protocolo chamado dossiê digital, que é como se fosse um processo, né, judicial eletrônico, né, via portal da Receita Federal. E essa análise hoje leva em média de mais 5 dias. Então, a gente está falando aí de mais 5 dias para o cadastro do CNPJ, tá? Então, esse é o prazo, mais ou menos, né, hoje que a gente tem trabalhado aí, 5 dias. Na prática, já aconteceu desse processo também levar 2 dias, muito rápido, né, de 5 para 2, e no início da pandemia, os processos de CNPJ na Receita Federal chegaram a levar 20, 30 dias, né, bem no comecinho, né, abril ficou bem tumultuado, hoje já normalizou, né, e hoje, né, na média da semana passada, que eu consultei, está nessa faixa de 5 dias para o CNPJ. E depois do CNPJ, eu vou contando passo a passo, tá? Então, a gente fez, primeiro, registro na OAB, e a OAB é um órgão que ele substitui os órgãos registradores normalmente usados pelas empresas, né, via junta comercial, ou pelas entidades, né, ou sociedade simples, registro civil de pessoa jurídica. Então, basicamente, as empresas, elas, ou entidades, elas são registradas ou na junta comercial do Estado, né, ou no registro civil de pessoa jurídica, que são os cartórios, né, nas cidades, e, especificamente, a OAB faz o registro das sociedades de advocacia. Ou seja, a sociedade de advocacia somente é registrada na OAB. Então, temos registro na OAB, depois, viabilidade da prefeitura, depois, terceiro, o cadastro no CNPJ. Depois do CNPJ, ele já de forma sincronizada, ele finaliza a quarta parte, né, com o cadastro no CCM, que é Cadastro de Contribuinte Imobiliário, perante a Prefeitura de São Paulo. Lembra no início que eu comentei que o advogado, a advogada pessoa física, faz um cadastro na Prefeitura de São Paulo? Bom, na modalidade de pessoa jurídica, a sociedade ela é obrigada a fazer esse cadastro na Prefeitura de São Paulo, tá? É um CCM, né, que é a ficha de dados cadastrais, que é obrigatório, tá? E a partir daí é feito também em conjunto já o cadastro na Previdência Social, né, em conjunto com a Receita, e também, por último, o CRF, Cadastro de Regularidade do Fundo de Garantia. Agora, pode ser que vocês perguntem, peraí, mas e se eu não tiver nenhum funcionário? Não vou registrar nenhuma secretária, nenhum outro advogado, né, nenhum pessoal da área administrativa. Mesmo assim, todas as empresas e também sociedades de advogados e advogadas são obrigadas a ter o cadastro no Fundo de Garantia, tá? Que é via GFIP, que é uma obrigação acessória, né? Então, é algo que a sociedade ela faz um cadastro, só que não tem tributação pelo cadastro, né? Então, mas é obrigado a fazer esse cadastro. Então, tem todas essas fases, né? Então, só recapitulando, primeira parte, OAB, que é o cadastro, né, o registro do ato constitutivo, que é o contrato social. Depois, o pedido da viabilidade na prefeitura. Terceiro, o registro do cadastro no CNPJ, que faz em conjunto também com a Previdência Social. E, paralelamente, também a conclusão do CCM, que é Cadastro de Contribuintes Imobiliários, que é a inscrição na Prefeitura de São Paulo.
que a partir daí a sociedade ela vai ter a opção de emitir nota fiscal, tá? Então, a partir da inscrição municipal, é feito o pedido na Prefeitura de São Paulo, né? E outras prefeituras também, para a nota fiscal eletrônica. E só um parênteses, né? Antigamente, assim, né? Já desde 2016 para trás, né? Já há um bom tempo, né? Era comum algumas atividades, dependendo da forma de cadastro na prefeitura, escolher em recibo ou nota fiscal, tá? Isso já não há mais escolha, tá certo? Então, a partir do momento que é constituído a sociedade, seja ela unipessoal ou pluripessoal, e é feito o cadastro no CCM da prefeitura, a forma, né, de documento fiscal única é a nota fiscal de serviços. No caso aqui de São Paulo, nota fiscal eletrônica de serviços. E eu acredito que na maioria das cidades, grande São Paulo, já com certeza, todas é a nota fiscal eletrônica de serviços, que é a nota chamada nota paulistana, né? Que eu acho que muitos já tomaram, né, como experiência contratando algum serviço, né? Então, finaliza nessa parte, né? E só um detalhe, após esse cadastro na prefeitura, é necessário a gente escolher o regime tributário, né? Que muitas vezes, né, na grande maioria das sociedades unipessoais, a escolha é pelo Simples Nacional, né? Regime tributário Simples Nacional. Para isso, é obrigatório fazer um pedido na Receita Federal, tá? Esse pedido, após concluir todas essas etapas, é feito também de forma eletrônica, né? O pedido, que é chamado de opção ao regime tributário Simples Nacional, esse processo leva uma média aí de uns 10 dias. Então, se a gente pensar todo o processo, né, da constituição da sociedade de advogados, para a gente ter uma folga, né, porque às vezes demora um pouquinho, dá algum problema, pode contar aí uma média de 60 dias, tá? 60 dias. Que aí você tem toda essa fase concluída, né, para a sociedade estar apta a ter já a operação na forma de sociedade, tá bom? Eu sei que eu falei muita coisa só explicando, né? Normalmente é legal ter uma apresentação com passo a passo, mas assim, eu procurei explicar os detalhes, porque a gente tem que passar por todas essas fases, que é a famosa burocracia dos órgãos, tá? Não, ótimo. Eu anotei aqui, OAB, prefeitura, depois CNPJ, o último é imposto de renda, é isso? Então vamos lá. OAB, Receita Federal, né? Eu falei imposto prefeitura, de renda. Receita Federal é feito 2 cadastros. Uma, o CNPJ, que é o CNPJ que todos imaginam que conheçam, né? Então, o número do CNPJ, e também há o cadastro na Previdência Social. A Previdência Social, desde 2010, é unificada, né? Então, que é a famosa Receita Federal do Brasil, né? Foi constituída, né, em 2008 para 2010, nesse período, né? Que unificou a parte previdenciária com a parte dos tributos federais. Então, esse cadastro inicial na sociedade unipessoal ela é de forma eletrônica. Já foi bom você me perguntar esse detalhe da receita, né? Se fosse uma sociedade com mais de um sócio, né, pluripessoal, seria necessário levar um processo físico ainda na Receita Federal para cadastrar todos os sócios, tá? Quando é um único sócio, é automático. Quando tem 2 ou mais sócios, a gente tem que montar um dossiê físico e levar a cadastro, tá? Ainda tem esse gap físico nessa parte ainda, tá? Mas a parte individual, que é o foco hoje, ele é automático, tá bom? Doutor Adalberto, tem Tá. mais aqui algumas perguntas. Muita gente aqui parabenizando, agradeço o doutor Ricardo da Costa, agradeço a resposta. Grande abraço, doutora Cleição e doutor Adalberto, parabéns pela live. Doutor Luciano Rodrigues, doutor Adalberto conhece muito. Nosso Imagina, amigo, o doutor doutor Luciano Rodrigues, ele é membro da Comissão Tributária, especialista, ele é contador também, ele entende tudo sobre obrigações acessórias, né? É o fera aí da nossa comissão, né? Grande professor nosso aí. Obrigado, Luciano. Um abraço, Luciano. Obrigado por estar aqui nos prestigiando no programa Seu Direito,
na Rádio Conexão na Cidade. Gente, não esqueçam de curtir a live de onde vocês estiverem assistindo para concorrerem. Hoje nós teremos 3 sorteios, tá? 3 sorteios. Gente, cadê o livro? É esse aqui, do Instituto Racine, que foi doado. Montagem de horta orgânica. Para quem está em casa e gosta de plantas, tá? Vai ter esse livro aqui, um guia prático, Instituto Racine, que nos doou, tá? Esse aqui vai ter o sorteio de 2, porque o doutor Adalberto Tamura nos doou hoje, gentilmente. Então, olha aí, vamos ter 2 sorteios hoje. E vai nessa embalagem aqui, ó. A embalagem já foi até comprada. Vai chegar nessa embalagem. Agora, o que eu quero explicar é o seguinte: com essa questão da pandemia e tal, sou eu mesmo que coloco no correio esses livros. E eu estou evitando sair toda semana. Então, tem 2 ouvintes já que ainda não receberam os livros, que foi semana passada e retrasada. Por quê? Porque eu só estou indo ao correio 2 vezes ao mês. Então, geralmente, eu vou lá pelo dia 15 e no final ou no início, tá? Então, vocês dois que já foram sorteados, se eu não me engano, foi a Janete. Um foi a Janete, agora o outro não estou lembrando, mas eu tenho anotado. Fiquem tranquilos que vocês irão receber o livro agora esse mês de setembro, tá? E os outros também já encomendei os livros, então todo mundo vai receber. Fica tranquilo. Demora um pouquinho porque eu não estou toda semana no correio, tá? Só para vocês estarem cientes. Mas semana que vem eu vou e já coloco os 3. Ó, só hoje vai ser 3. Então vão ser 5 livros. Que legal. Então, você que está nos ouvindo, vai lá, curte. Nós estamos no YouTube, tá? No YouTube da Rádio Conexão na Cidade. Estamos no meu Facebook, Cleissan Gisbert, Cleissan Machado e Gisbert Advogados. Estamos também no Twitter da Rádio Conexão na Cidade. E eu também comecei agora um canal no YouTube. Então, quem puder, me segue, tá? Cleissan Gisbert, comecei agora. Então, todos esses vídeos que estão sendo feitos na rádio também vão estar disponibilizados lá. E o doutor Adalberto até já me autorizou, né, doutor Adalberto, colocar esse lá no meu canal, e o doutor também pode colocar no seu canal. Se tem canal. Tem canal, doutor? Não tenho. Não Mas tenho pode canal. colocar no Tem do seu escritório. Facebook. O escritório tem o canal. É Ah, Saber é? Contabilidade, sim. Então, eu vou lhe marcar, depois o doutor pode baixar e colocar. Legal, Não tem legal. problema. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que já foi meio que respondida. É o Tá. Yuri X3. Se eu abrir uma sociedade em novembro/dezembro, pagarei apenas um, um 12 do valor do que quem abre em janeiro, por exemplo, e ainda não precisarei pagar mais nada, é que ele quis dizer, né? 12 meses. Então, se ele abrir essa sociedade em dezembro agora de 2020, Sim. ele vai pagar um dozeavos? Se ele abrir em novembro, ele paga 2 dozeavos. Se for em dezembro, um dozeavos, né? Lembrando que a taxa não é somente o valor dividido por 12, né? Não é só anuidade. Tem outras taxas, eu não sei explicar, né? Que a OAB cobra, que envolve esse custo do cadastro, né? Perante a entidade. Isso é comum também em qualquer outra entidade, seja o CRC, o CRA, o CREMESP, né? Crefito e todas as entidades de classe também trabalham nessa forma, né? Eles cobram lá a taxa, né? Da anuidade mais a taxa de inscrição, tá bom? Tá. Ó, a doutora Silvia Hernandes colocou aqui, doutora Adalberto, mesmo sem slide, está muito claro. Então, tá todo mundo entendendo. Tem uma pergunta aqui da doutora Andréa Carla Ribeiro Cipriano. Se já tenho
um CCM na prefeitura como pessoa física, irei cancelar esse e ficar com o da sociedade? Ah, legal essa pergunta da doutora Andréia, né? Bom, para, a, para o cadastro, né, do CCM da pessoa jurídica, da sociedade, não é uma condicional o cancelamento prévio da pessoa física. Ou seja, você pode ter o CCM de pessoa física mais o CCM da pessoa jurídica. Agora, teria que avaliar o seu CCM, né? Que é comum. Por exemplo, eu tenho o CCM de pessoa física porque em uma das entidades, né, eles que eu dei cursos já, eles pedem o cadastro como pessoa física, né? Então, eu tenho que ter lá um CCM lá na pessoa física. Agora, se o seu cadastro na prefeitura for somente para a advocacia e você fizer a opção pela sociedade, então não haverá necessidade de manter os dois, né? Aí você pode cancelar o seu cadastro como pessoa física, tá bom? Então, é que eu estava vendo as perguntas aqui, eu acho que eu viajei. Tá. Então, não pode ficar com os dois ou pode? Não, Desculpa. ela pode manter os dois, né? Não é um pré-requisito ela cancelar a pessoa física para fazer o cadastro da pessoa jurídica. Ela, inclusive, pode manter os dois, né? Agora, ela pode também modificar a atividade com pessoa física. Então, vamos supor que ela, além da advocacia, ela desenvolve outras áreas. Ela pode modificar a área de atuação com pessoa física e a sociedade somente como atividade de advocacia. Ou cancelar, né? Mas assim, se for pensar também, o cadastro na pessoa física hoje, eu imagino que ela não paga nenhuma taxa, né? Então também, se quiser manter, é comum. Às vezes a pessoa fica com os dois cadastros, mas pode cancelar também, tá? O que ela achar melhor. Tá. Ó, tem uma outra pergunta aqui. E tem uma sugestão aqui muito boa da doutora Silvia. O sorteio será o contrato com o doutor Adalberto? Ele não quer livro, não, viu, doutor Adalberto? Eles querem um contrato. Esse pessoal não quer nada, não, né? Ligado. Olha aqui, deixa eu colocar mais. Tem mais pergunta aqui, uma pergunta interessante. Gostei também. Tá. A doutora Cíntia Maluf Tavares, ótimo. Ótimo, doutor Adalberto, muito esclarecedor. Aí tem o doutor. Eu tô falando doutor, às vezes eu não sei se são todos advogados, né? Mas como a maioria dos nossos ouvintes são advogados, e nós temos do Brasil todo, tá? Tem aqui também, eu esqueci de falar um que sempre está nos acompanhando aqui, doutor Marlúcio Lima Paz. Ele é de Porto Velho, Rondônia. Está ligadinho aqui. E o nosso primeiro sorteio foi para Porto Velho, Rondônia, sabia? Do livro. Que o sorteio começou esse mês. Foi esse mês de agosto, começou esse mês. E foi para Porto Velho, Rondônia. O nosso primeiro sorteio. O segundo foi para São Paulo. O terceiro, Rio Grande do Sul, que é a Janete, que está nos ouvindo. Gente, eu tenho que ver qual é o outro aqui que eu esqueci, mas sem problemas. Deixa eu ver aqui. Temos aqui Dr. César Tosselli, parabéns, doutora Adalberto e doutora Cleissan, pelos ensinamentos. Doutora Valéria Rossati, parabéns, queridos colegas. Um abração aí, doutora Valéria. Muito obrigada pela audiência. A doutora Silvia quer um contrato com o doutor Adalberto lá para abrir a sociedade. Doutora Alice Idaca, É minha parabéns. mãe. Hã? É minha mãe. Ah, é sua mãe? Ela está Nossa, presente em todas, viu? doutora Alice, um Oi, irmã. abraço. Prestigiando o filhão, né? Tá certo. Parabéns ao tema, ótima explicação. As etapas. A Janete Tereza, que foi uma das ganhadoras, que é do Rio Grande do Sul, ela colocou aqui, legal, sem pressa. Que eu justifiquei, né? Por causa Uhum. que não estou indo toda semana. A doutora Andréa Carla Ribeiro Cipriano, obrigado pela resposta.
Tem uma pergunta aqui da doutora Silvia e também tem uma pergunta aqui do doutor César. Doutor Adalberto, é necessário contratar um escritório de contabilidade para realizar a contabilidade da sociedade unipessoal? É uma pergunta bem importante, né, do Dr. César, né? A única modalidade de empresas, né, de pessoa jurídica que ela não precisa ter uma assessoria contábil é o microempreendedor individual, que é o MEI, e que infelizmente não se aplica para a advocacia, né? Ela é impedida legalmente, né? Agora, todas as outras modalidades, né, é necessário sim um profissional para acompanhar as obrigações acessórias, né, e ser o responsável técnico, né, pela parte fiscal, né? E também validar a parte contábil. O que é a parte contábil, né? A gente não entrou nesse detalhe, mas dentro do contrato social, né, do ato constitutivo, né, da sociedade, é importante colocar como que vai ser, né? A distribuição de lucro vai ser anual, ela vai ter balanços intermediários, né? Vai ter balanços, por exemplo, trimestral, né? Ou somente anual. Por que tudo isso é muito importante? Porque quando a gente fala que a pessoa jurídica, a sociedade, ela tem uma tributação menor, ela como sociedade. Só que imagina, a sociedade ela fatura, ou seja, recebe o dinheiro do cliente, paga-se os tributos, por exemplo, 4,5%, né, do Simples Nacional, só que esse valor ele tem que ser repassado à pessoa física do sócio, né, do advogado ou da advogada. E esse repasse, ele basicamente é feito de duas formas. Uma forma, a gente não entrou no detalhe, que é o prolabore, que é o salário, né, do sócio, que aí o salário incide INSS, imposto de renda, né, que normalmente é um valor fixo mensal, e a maior parte, que a maioria dos casos, é feito via distribuição de lucros. E essa parte de distribuição de lucros, hoje, ela é totalmente isenta de impostos, ou seja, o dinheiro que sai da sociedade e vai para a pessoa física, do advogado, da advogada, não há tributação. Só que qual que é o detalhe? É importante que seja demonstrado essa questão do lucro nos documentos contábeis, que é o livro diário, né, livro razão das operações, né, nos balancetes e balanço patrimonial e DRE, que são documentos contábeis que somente um contador, uma contadora, né, um escritório de contabilidade pode validar. Então, por isso que é obrigatório, né, a contratação de um escritório para fazer esse acompanhamento pós-constituição da sociedade, tá? Muito bem explicado, respondida a pergunta do doutor. O Elvis Roberto Bertola colocou aqui. Boa noite, doutora Cleição. Estou aqui curtindo o programa. Um abraço. Obrigada, Elvis. Um abraço. Doutora Verônica também chegou aqui, mandando um abraço para todos. Obrigada. Doutor Eduardo Correia da Silva, presidente da subseção de Itaquera, está aqui nos prestigiando. Muito obrigada, doutor Eduardo. Doutor Excelente. Eduardo Cleiton, ele é um mestre em direito tributário, né? Um grande professor, né? Uma pessoa sensacional. Um grande abraço, Eduardo. Muito legal tê-lo aqui. Olha, que bom, né? O espaço aqui está aberto a todos, né? Quem sabe? Agora, vamos aqui a mais uma pergunta, doutora Adalberto. Deixa eu ver aqui a pergunta da doutora Silvia. Doutora Adalberto, hoje, um advogado que recolhe INSS como contribuinte individual, ao constituir a sociedade, mudará algo? Sim, Doutora sim. Silvia. É muito bacana essa pergunta, doutora Silvia. Bom, a partir do momento que você constitui a sociedade de advocacia, você vai ter a remuneração pela sociedade. E aí, como eu comentei um pouquinho antes, a remuneração ela normalmente é composta, né, por um prolabore, que é um salário fixo, né? E sobre esse prolabore, sim, incidirá o INSS, que é a contribuição previdenciária. Então vai mudar a forma. Agora, o prolabore como sócio, né, você como sócio, você pode escolher qual o valor, né? É comum, né? Os sócios falarem, olha, eu quero um valor de prolabore, por exemplo, num salário mínimo, né? Um valor mais baixo, e o restante pela minha rentabilidade nos negócios, né? Pelo lucro. Ou seja, se você não trabalhar, você não tem rendimento, né? Então você tem um mix aí de dividendos, que é isento de imposto, e também INSS, você não paga
nenhum tipo de tributo sobre o lucro, sobre o dividendo. Já sobre o Prolabore, você vai pagar o INSS. E como que funciona o INSS na advocacia? Como sócio. Você vai pagar 11% de contribuição, tá? Que esses 11% você vai utilizar no futuro para uma aposentadoria, para um auxílio, mais 20% parte INSS patronal, ou seja, a parte, né, do INSS na advocacia é um valor, né, mais alto. Né? Então, sobre, por exemplo, um salário mínimo, você vai ter um total de 31% de contribuição previdenciária, comparado a individual, né, que você pagaria 20%. Claro, né, como pessoa física, você paga 20% da sua renda total, limitada ao teto, né? Tá? Então, não é sobre um salário mínimo, né? Você tem lá um valor mais alto, né? Como pessoa física. Será que ela É que entendeu? eu tiro o Tá. volume, Tá. eu tiro o volume e depois eu fico procurando. Não, eu acredito que a doutora Silvia tenha entendido, né? Excelentes explicações. A Janete, que foi uma das ganhadoras do livro, ó, ela tá atenta aqui ao programa. Ela colocou aqui para mim, olha, doutora Cleissan. Olha uma ajudante aqui. Quem ganhou outro livro não foi a Sirlene? Será certo? Aí eu lembrei, a Genilda Sirlene, de Manaus, Amazonas. Foi a outra ganhadora. A doutora Silvia colocou aqui, entendi. Muito obrigada. Então, nesse caso, a pessoa não vai mais pagar como pessoa física? Ela vai pagar como sócia da sociedade, né? Como prolabore. E aí, como contribuinte individual, né? De forma autônoma, ela não contribui mais, somente como prolabore. Certo. E qual seria o teto, o valor anual para você ter uma sociedade unipessoal? O seu rendimento, né? Por ano, você não pode ultrapassar quanto? Quanto que você não pode ultrapassar de honorários? Tá. Bom, legal essa pergunta, né, Clarissa? É, bom, você, como sociedade, né, mesmo unipessoal, não há limites, né? Não há limites. Você pode faturar milhões. Claro que, dependendo do faturamento, muda-se a forma tributária, o regime tributário. Então, vamos lá. Se você faturar em um ano mais de 78 milhões de reais, 78 milhões de reais, só tem uma opção, lucro real, né, que é uma forma tributária normalmente de grandes companhias, poderia ser uma pequena empresa também, uma microempresa, tá? Mas na advocacia, 78 milhões ao ano não tem escolha, somente lucro real. Já na modalidade simples nacional, esse limite, ele anual, né, ele é de 4 milhões e 800 reais ao ano, que é o limite. Então, passado 4 milhões e 800 dentro do ano, não pode ser simples nacional. Aí a escolha é lucro presumido ou lucro real. Tá? Então, depende muito do faturamento. Então, vamos lá. Na primeira faixa, né, que é até 4 milhões e 800 ao ano, você pode escolher 3 formas. Lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Normalmente, né, a grosso modo, né, num faturamento médio mensal de até uns 250, 300 mil, o simples nacional normalmente vale mais a pena, tá? Passados, né, desse valor, né, mesmo que o simples nacional permita, muitas vezes o lucro presumido é melhor. Inclusive na cartilha, né, veiculada na OAB, Tributação Incidente sobre a Advocacia, a gente faz esses comparativos, né? É muito bem feito, né, que mostra quais as formas, né, e faixas de faturamento. E passado os 4 milhões e 800 ao ano, que é mais de 400 mil por mês, você pode escolher entre lucro presumido e lucro real, tá? Então, assim, depende, né? Depende do faturamento para a gente avaliar, tá? Então é isso, né? Depende do. Quanto mais você ganha, mais você paga. Sim. E lembrando que o regime tributário, ele pode ser modificado todo mês de janeiro. Então, às vezes eu escolhi um regime
Só que aí, né, tive uma grande clientela, né, deu certo lá um projeto, e o faturamento foi muito alto, né, então você começou a aumentar o faturamento. Então, no ano seguinte, no mês de janeiro, pode fazer uma mudança do regime tributário, tá? Então, não é que ele é fixo, né? Você pode mudar ano a ano. Doutora Adalberto, você falou que o faturamento mínimo, né, para você ficar naquela alíquota mínima, é quanto anual? A primeira faixa do Simples Nacional Isso. é a faixa de 4,5% de imposto sobre o faturamento, tá? Bruto. Isso dá uma média mensal, vou falar em mês, tá? 10 mil reais ao mês, tá? Desculpa, 15 mil reais ao mês, tá? Que é a faixa anual de 180 mil reais ao ano. Então, se a gente falar em 180 mil dividido por 12, dá 15 mil reais. Ou seja, aquele advogado, aquela advogada na sociedade, né? Que a sociedade, mesmo unipessoal, fatura até 15 mil reais por mês, a alíquota vai ser fixa de 4,5%, tá? Entendi. Eu tenho uma pergunta. Eu vou fazer logo a pergunta antes que eu esqueça que eu tenho que falar outra coisa também. É o seguinte: eu com a sociedade unipessoal ou sociedade individual, né, que é a mesma coisa de advocacia, eu posso contratar funcionários. Aí eu queria saber assim, se tem limite. Nenhum, tá? Diferentemente Não. do MEI, né? O MEI que tem o limite de um funcionário, mas o MEI não se aplica para advocacia, né? Então, na Então, advocacia, você não tem limite. Você pode ter quantos estagiários e estagiárias você quiser e quantos advogados e advogadas na forma de regime CLT ou demais profissionais, sejam eles consultores, pessoal administrativo, né? Pessoal de marketing. Você pode ter uma gama lá de funcionários, né? Sem limite, tá? entendi. Eu acho que a doutora Silvia fez essa pergunta agora, mas eu acho que foi a pergunta que eu fiz. Quantos funciona a sociedade individual pode ter? Deve ser quantos funcionários? Ela disse que ela ia perguntar. É isso Sem mesmo, ela limite. ia perguntar, eu já perguntei. Tá. Gente, só um recadinho aqui. Quem, perguntei antes, quem curtiu lá no YouTube da Rádio Conexão, a gente não está conseguindo ver quem curtiu. E aí, para nós sabermos quem curtiu, teria que deixar um comentário para poder concorrer, entendeu? Os outros eu consigo ver quem curtiu, quem colocou coraçãozinho, aparece o nome. Agora aqui no YouTube, nós não estamos conseguindo ver o nome das pessoas. Então, quem curtiu no YouTube e puder colocar oi, boa noite, aí a gente já coloca, porque nós já estamos finalizando, e aí nós vamos fazer o sorteio, tá? São 3 livros, são 2, O Milagre da Manhã, que eu já mostrei no início, tá? Você tem que curtir a live para concorrer, e o outro é um deles, tá? Daqui do programa. O outro foi doado pelo nosso entrevistado, doutor Adalberto Tamura, e o outro pelo Instituto Racine, para quem gosta de horta orgânica, um guia prático, tá? Então, olha só, já foi para Porto Velho, Rondônia, São Paulo, capital, aí vai para Manaus, AM, e para o Rio Grande do Sul. Então, vamos ver quem que vai, quem serão os outros estados que você vê, né? São várias pessoas de vários estados participando. Nós temos aqui Rio de Janeiro, Salvador, Espírito Santo, nós temos várias pessoas de vários estados participando aqui do programa. Isso é muito legal. Então, olha que ótima pergunta. A doutora Silva colocou, ainda bem que perguntou antes, que era o que ela ia perguntar. A doutora Verônica Alves colocou, ótima pergunta, doutora Cleison. Eu também tinha essa dúvida referente à contratação de funcionários. Não é ótimo, né? Porque você pode contratar, que nem você falou, estagiário, advogado via CLT, né? Você pode contratar
E outra coisa, você não pode só contratar advogado como estagiário, mas como você pode contratar também para outras funções, né? Por exemplo, um diretor de marketing, não foi que você, né? Pode Foi contratar. isso. Secretário, pessoal administrativo, né? Enfim, qualquer tipo de funcionário, né? É porque às vezes dá uma confusão, porque o MEI, que não é aplicado à advocacia, tem um limite, né? De um funcionário. Então, às vezes o pessoal confunde, mas o MEI não pode, né? Atividade de advocacia, infelizmente, tá? É. Ó, o pessoal que está chegando agora, nós estamos falando, o tema de hoje é sociedade unipessoal ou individual de advocacia, tá? É outro regulamento, é outro regimento. Então, o tema é esse. Nós estamos aqui com o doutor Adalberto Tamura, que é administrador, advogado e contador, tá? Ele que está tirando todas as nossas dúvidas. A Valquíria Vieira Zambrota colocou: boa noite, doutoras. Não estou conseguindo colocar meu recado. Não sei por quê. Valquíria, você está lá pelo YouTube, né? Então já vou anotar aqui. E o Luciano também está lá pelo YouTube, colocou aqui: parabéns, doutora Cleição e doutor Adalberto. Ótima apresentação. Então, doutora Adalberto, nós já estamos finalizando, já estamos aqui há mais de 60 minutos, estamos aqui 1 hora e 20 minutos, né? Praticamente uma aula. Foi uma aula, né? Que todos os colegas puderam tirar suas dúvidas. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, coloque aí que nós já estamos finalizando e nós já estamos indo para o nosso sorteio. Eu só vou contabilizar aqui o número. Enquanto isso, doutora Adalberto, eu quero que você deixe suas palavras finais, o seu recado. Ah, e tem um aqui também, deixa eu ver aqui, que ele colocou. Ah, é que é bastante aqui, o pessoal interage bastante. Tem bastante aqui, muito Doutora Cleiton, só parabéns. uma dúvida, aparece, é que você mandou o link na minha página do Facebook, aparece aí também a minha página? Para Não, você? acho que não. Ah, tá. Mas como está na minha página também, eu vou adicionar o doutor e aí vai aparecer. Aí você pode baixar. Ou da minha página você pode compartilhar para sua página. Ah, não, eu pergunto se alguém faz alguma pergunta para mim lá, eu não estou olhando o Facebook, eu só estou olhando Ah, essa tela aqui fechada. ó, É por é isso. bom, pessoal, vocês estarem sabendo disso. Então, olha aqui, o doutor Ricardo da Costa colocou aqui, ó. Aliás, gostaria de indicar o grupo SKZ para os colegas advogados que optarem em fazer o procedimento com intermédio de contador. Fui muito bem atendido e cuidaram de todo o processo com muito carinho e agilidade, além do acompanhamento que farão doravante. Aí colocou aqui até o site desse grupo. O doutor conhece esse grupo? É o meu escritório, né? Obrigado, viu? Você é muito gentil, viu, doutor Ricardo? Imagina. Tem um fã de carteirinha aqui, então, Não, hein? imagina. Doutor Ricardo é fera. Ele é o fera da Previdência Social, hein, doutora Ah, Cleição? é? Essas dúvidas aqui ele deve, né? Eu tentando responder o que é a área dele, né? É a área dele essa. Ó, tá aqui, a doutora Valquíria fez uma pergunta, a doutora Valquíria Vieira. Queria saber se tenho que pagar sempre um profissional contador ou só preciso pagá-lo quando tiver que emitir nota fiscal. Uma boa pergunta, eu acho que o doutor já respondeu, mas Sim. não foi bem nesse tom a pergunta. Mas essa é uma pergunta importante, doutora Valquíria. Para emissão de nota fiscal, você não precisa de nenhum contador e nem de nenhum sistema. Claro, um sistema, né, um RP, ajuda bastante a sua gestão administrativa, operacional do seu escritório. Só que a sistemática para emissão de nota fiscal de serviços, pelo menos em São Paulo, capital, não sei se é a sua cidade, é pelo portal da Prefeitura de São Paulo, ou seja, é gratuito, né? Então você entra no site da Prefeitura e faz a emissão, não tem custo. Agora, já para o acompanhamento mensal, para as obrigações, responsabilidade técnica, apuração de lucros, informes, aí sim
você precisa contratar um profissional da contabilidade, tá? Muito bom respondida a pergunta. Agora vamos para o nosso sorteio. Grata pelos esclarecimentos. A doutora Valquíria colocou aqui. Vamos lá. Agora eu vou pedir para a produção. Ela falou que ela é de São Paulo. Entendi. Muitíssimo obrigada. Sou de São Paulo, capital. Valquíria Vieira Zambrota, ela colocou aqui. Então tá. Vamos colocar aqui. Isso é só um detalhe, né? A minha Pode falar. formação, eu não sou contador, eu fiz técnico em contabilidade, tá? Ah, Inclusive, é um início muito importante, né? Muita gente inicia na área técnica e depois vai para a graduação, né? Então, eu gosto de incentivar muito o pessoal que iniciou a parte técnica e depois foi para uma graduação, então é uma base bacana, né? Então, não sou contador, tá? Sou técnico em contabilidade. Claro que na minha época era permitido o cadastro no CRC, a inscrição no CRC. Hoje somente para graduação, né? São detalhes só. não, muito bem explicado, né? É bom, porque eu falei contador. Sim, Então, né? Técnico em contabilidade, não é isso? isso. Administrador, advogado, técnico em contabilidade, professor, palestrante, pai, Sim. né? Essa é a mais desafiadora, né? A profissão mais desafiadora, né? Com muito orgulho, viu? Bacana. Isso mesmo. Então vamos lá. Agora eu estou pedindo para a produção fazer o sorteio. Vamos ver. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, deu uma travadinha aqui. Sorteio ao vivo, hein? Sorteio ao vivo aqui. Ô, Cleiton, sabia que eu trabalhei já com auditoria de sorteio? Eu lembro que até na Band tinha sempre Toshiba, sorteio, fazer auditoria de sorteios, né? Isso há muito tempo atrás, né? Lembrei agora. Tinha que validar os sorteios. Então, é porque aqui tem a relação, aí esse sorteio ele faz de números, né? Eu passo os números e aqui eu tenho. Então, aqui eu tô com 40 pessoas, tá? Legal. É que travou aqui e eu tô querendo, que eu gosto de passar já ao vivo. Só um minutinho. Então, doutora Adalberto, o que que você indica que então a sociedade unipessoal ela é atraente para o advogado que tem um faturamento, o advogado que tem um faturamento de R$ 5.000 mensal, é atraente ou não? É atraente, sim, né? Então é um cenário que há 3 anos atrás não existia, né? Então ele começou há pouco tempo a opção, primeiro, da constituição da sociedade unipessoal, ou seja, o advogado sozinho, e mais ainda, o regime tributário simples nacional, Cleiciano, nessa faixa de 4,5% para serviço, a única categoria de serviços que tem essa taxa baixa é a advocacia. É uma grande vitória da advocacia, né, na parte tributária, porque é a única atividade hoje que inicia-se a 4,5%. Todas as outras atividades de serviço, ela começa ou a 6% ou a mais de 15%, na mesma faixa de faturamento. Né? Então, nós como advogados, advogadas, somos privilegiados, né, para iniciar aí uma sociedade legalizada numa tributação mais baixa, né? Então, até 15 mil, 4,5%.
Muito bom. Então tá saindo aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Só um minutinho. Doutor Adalberto, por favor, me diga qual é o seu Instagram, qual é o site que as pessoas podem lhe encontrar. O meu Instagram é Adalberto Tamura, mas eu quase não posto nada, viu, Cleiton? Não é um Instagram profissional, tá? Ah, tá. Eu tenho lá Instagram, né? Mas o escritório tem lá um Instagram que é o SKZ Contabilidade, mas o meu mesmo né, tô começando essa parte de mídias, né, sociais, não entendo muito não, tá? Entendi. Olha, gente, foi o número 21, número 13 e 33. Espera aí, que eu já vou passar aqui. Vamos ver. Número número 13. Vamos começar pelo número baixo. Número 13 foi Cristina Rodrigues de Souza. 13, Cristina Rodrigues de Souza. Tá aqui, Cristina Rodrigues de Souza. Vamos ver aqui qual foi o outro número. Número 21. Deixa eu olhar aqui o número 21. Número 20. Espera aí que eu entrei aqui no monte de coisa aqui. Número 13, número 21. Espera aí que eu fico aparecendo aqui a relação para mim. Cadê? Sebastião Alves. Sebastião Alves foi o número 21. Ó, essas pessoas que eu estou falando são pessoas que curtiram, tá? Ou o meu Facebook, o YouTube, Twitter, que a gente faz uma relação só. Então tá lá. Agora vamos ver quem foi que saiu o número. Agora vai ser o último livro. É o livro da jardinagem. Vamos ver, então tá. Número 13, número 21 e agora o número da jardinagem. Deixa eu ver aqui quem que é. Isso é bacana, hein, nos dias de hoje. É muito bacana nos dias de hoje, isso mesmo. Deixa eu ver aqui. O da jardinagem saiu para Beth. Beth, tá? O da jardinagem. Tá aqui o nome, só que é um nome. É a doutora Beth. É um sobrenome um pouquinho aqui, para eu não falar o sobrenome errado, é Beth. Então tá aqui, gente, o número 13, o número 21 e o número 33. Eu já estou até anotando aqui para depois. Foram os 3 ganhadores, tá bom? Então tá, o número 13 foi a Cristina R. de Souza, doutora Cristina. O número 21 foi o Sebastião Alves. E o número 33 foi a doutora Beth. Doutora Beth é nossa conhecida. Agora, o Sebastião Alves, eu não sei. Então, entre em contato no direct, né? Chama. Senão, eu vou chamar também. Se não chamar, eu chamo. E aí, para pegar o endereço, tudo direitinho, tá bom? Cleiton, Então, se você quiser ajuda para postar no correio, você me fala, eu pego contigo e levo lá também, tá? Eu sei que não, não você precisa. conta comigo, viu? Você faz tudo aí.
É Pode verdade. contar comigo, Não, tá? mas aí eu já vou, já ponho tudo de uma vez, entendeu? Que aí eu só queria assim, se quando chegasse, a pessoa colocasse, né? Oi, tudo bem? Chegou, se puder colocar no Facebook no dia que do programa que fez o sorteio, aí fica legal para o pessoal ver que realmente o livro chegou e tal. Por exemplo, os dois livros que já foram enviados colocaram, mandaram para mim no Message, no particular, e também postaram no Facebook lá no dia do programa. Eles colocaram que receberam o livro, tudo direitinho. Então pode ficar tranquilo, que agora esse mês de setembro chega. Então foi isso, foi o número 13, o 21 e o 33. Eu vou ver se da próxima vez eu consigo colocar a relação do nome com o número, que aí a pessoa consegue saber qual é o número que ela é, né? Que às vezes as pessoas perguntam. Então, como esse sorteio ele é virtual, ele não aparece o nome. A gente tem que dar o número e aí ele fala o número, a gente olha o nome, entendeu? O nome que corresponde àquele número. Então é isso. Toda segunda-feira nós estamos aqui no programa Seu Direito, tá? E vamos estar sorteando sempre um livro que venha agregar, né, de alguma maneira na sua vida. Mês que vem, deixa eu ver que dia que vai ser, né? Segunda-feira que vem. Olha, gente, segunda-feira que vem é feriado, dia 7 de setembro, mas eu estarei aqui com vocês. Vamos ver se vai ter algum convidado que vai querer vir no feriado. Mas com essa pandemia, né, acredito que o pessoal vai estar em casa. Então, o nosso próximo programa vai ser dia 7 de setembro, feriado, segunda-feira, às 20 horas, pelo Facebook, todos esses canais que você sabe. Então, nos acompanha, nós vamos estar trazendo aqui um assunto, né, que geralmente tira muitas dúvidas. Por exemplo, esse assunto de hoje, eu tinha muitas dúvidas, e muitas dúvidas que eu tinha, muitos colegas também tinham, né? Muitos ouvintes também fizeram as perguntas, e realmente, doutora Adalberto, foi muito esclarecedor. Eu entendi tudo, eu espero que os outros colegas também tenham entendido, e, e é isso. Ah, olha aí, a doutora Silvia, eu vou secretariar, doutora Cleição, isso mesmo. Sorteado, Cristina Rodrigues de Souza, Sebastião Elvis e a Beth. Então é isso, doutora Adalberto, mais uma vez eu agradeço, né, ter aceitado o nosso convite aqui do programa Seu Direito da Rádio Conexão na Cidade. As portas estão abertas, podendo vir outras vezes, né, com outros temas. E houve bastante participação, o pessoal participou bastante. Eu gostei, houve bastante interação. E Ah, é isso, minha gente. Quer falar alguma coisa, doutor Adalberto? não, eu que agradeço a confiança, o convite, doutora Cleição, muito obrigado, né? A conexão na cidade, né? Para mim foi uma honra, né? E também agradeço todo o time, né? Que a gente está lá no dia a dia, né? Na OAB Tatuapé, né? Que nos apoiam tanto, né? Na Comissão de Direito Tributário, toda semana a gente trabalhando bastante, né? Com essas mudanças, com tanta coisa na área tributária e ao time do escritório também, que está todo dia comigo, né, me aturando, né, muitas coisas também, todo dia uma coisa nova, né, mas aí gratidão a gente poder compartilhar alguma coisinha, né, que a gente vê no dia a dia, e também gratidão em participar contigo, né, uma pessoa muito especial que eu admiro bastante, tá, muito obrigado. Obrigada, doutora Adalberto. Eu fico muito feliz de poder contribuir de uma maneira ou outra na vida das pessoas, né? E a sua mãe aqui participando, doutora Cleição, ótima, parabéns, ótima iniciativa. Muito obrigada e eu quero agradecer a todos os meus queridos teleouvintes por estarem aqui com a gente. Até esse momento aqui, nós estamos com mais de 20 pessoas não só aqui no YouTube, no Twitter, junto, né? Então tem mais de 20 pessoas aqui. E eu quero deixar o meu boa noite e segunda-feira estamos aí. Me sigam lá no canal Cleissan Gisbert no YouTube, no meu Instagram,
Cleissan Gisbert, Facebook, que sempre tem novidades. Então, eu conto com vocês. Boa noite e fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. E olha só, 1h40, 1h e quase 40 minutos. Muito agradável. Boa noite e fiquem com Deus.